Romanos 6:11. E aí diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sobre a graça de Deus. Amém? Breve oração pela palavra de Deus. Pai, obrigado, Senhor. Queremos te agradecer, eu quero te agradecer por essa oportunidade que foi a sua graça que nos concedeu, foi a sua graça que nos trouxe até aqui. A sua misericórdia se renovou mais uma vez em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, por estar aqui, isso é um privilégio. Senhor, que eu venha desaparecer, que eu venha assumir, que os meus irmãos agora possam entender e compreender aquilo que vem do Teu Espírito, Jesus. Aquilo que está contido na Tua palavra, revela os Teus segredos a nós, Pai. Tira os comichões dos nossos ouvidos e a cegueira dos nossos olhos para que nós possamos entender e compreender aquilo que está escrito na Tua palavra, que é a Tua voz, Pai. Revela para nós nessa noite aquilo que o Senhor quer tratar no nosso coração e que nós possamos ser transformados e edificados pela Tua palavra, Senhor. Que eu não venha esboçar e trazer nada de mim mesmo, pois eu não tenho nada para oferecer nem para mim e nem para os meus irmãos, Pai. Cresça, transborde do nosso meio, Espírito Santo, tudo para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. A introdução da carta de Romanos, Paulo está preso, né? E todas as prisões de Paulo foram injustamente. Isso é muito bom e para frisar, né? Que Paulo estava preso sem merecer estar preso. E da mesma forma acontece aqui quando ele envia essa carta aos romanos. Só que no contexto histórico, Paulo, ele desejava, e no começo da sua carta ele vai dizer isso, que ele desejava muito ir até a igreja de Roma, para cultuar com os irmãos, para conversar com os irmãos, para ter intimidade com os irmãos. Porém, isso ele não conseguiu fazer. E aí, pela providência de Deus, essa impossibilidade de Paulo visitar a igreja de Roma, deu ao mundo essa obra-prima. Porque você já parou para pensar que Deus usa a prisão de Paulo, as prisões de Paulo, para comunicar algo à sua igreja? Ou seja, Deus usa algo ruim na vida de Paulo, que aos nossos olhos, de fato, é ruim, um lugar que um homem não quer estar, para a edificação da igreja. E aí, se a gente for para um paralelo de que nós servimos a um Deus grande, e nós precisamos e necessitamos estar em lugares grandes, porque nós achamos que todo o chamado de Deus, a nossa visão carnal, tem que ser algo meramente visto pelos olhos humanos. Ou seja, eu só consigo às vezes olhar para a palavra de Deus e ver que um homem fez coisas grandes quando eu olho para a vida, por exemplo, de Moisés, que por intermédio de Deus abriu o Mar Vermelho. E aí, muitas das vezes eu não consigo olhar para a vida de Paulo preso, como o ministério também dele foi grande. A grande questão aqui sobre ministério, como a Karen falou um pouco, é que a régua para ser grande ou pequeno não é nossa.
Nós não podemos querer estar com Deus e fazer as coisas de Deus da forma como nós queremos. Por exemplo, eu não fui chamado para pregar, eu quero pregar. Eu não fui chamado para louvar, eu quero louvar. Eu não fui chamado para abraçar, eu quero abraçar. Eu não fui chamado para acolher, eu quero acolher. Nós precisamos entender que cada um tem um propósito estabelecido aqui na terra, e no que Deus te chamou, você precisa ser eficiente. Você não precisa querer estar aqui para querer ser usado por Deus, porque Paulo não estava dentro de uma igreja em cima de um altar para ser usado por Deus. Ele foi usado por Deus em um lugar onde os homens não querem estar. Você não precisa estar na casa de Deus para servi-lo. Você não precisa estar em cima de altar para servi-lo. Na verdade, a vida de servidão e de culto a Deus é demonstrada mais na sua vida, no mundo afora, do que aqui dentro. Entenda isso. Deus tem um propósito para a sua vida, mas não quer dizer que é estabelecido aqui dentro. Não quer dizer que é num lugar confortável. A grande questão é que nós estamos preparados e aceitamos o que Deus quer para nós? Porque, olhando para a vida de Paulo, nós repudiamos ter uma vida como essa. E essa é a verdade. Nós repudiamos entender que um dia Paulo tinha o que comer e no outro dia ele não tinha. Nós não queremos entender que Paulo, como ministro da palavra de Deus, tinha o que vestir, mas teve outrora que não tinha, como ele vai dizer em Filipenses 4. Porque nós sempre temos a ótica, quando está relacionada a coisas de Deus, em coisas superficiais, em coisas que nós criamos. O evangelho não está em ter, mas em servir. E aí, diferentemente de outras epístolas e cartas que Paulo entregou e escreveu, a razão pela qual Paulo escreveu essa carta para a igreja de Roma não foi para corrigir uma teologia incorreta ou repreender uma maneira profana que a igreja estava vivendo. A igreja de Roma, em contrapartida, era doutrinamente sadia. Entretanto, como todas as igrejas, essa igreja necessitava dos ricos ensinamentos doutrinários e práticos que essa carta fornece. Ou seja, Paulo então entrega uma carta a Roma. Uma carta que ele deixa explicitamente claro a necessidade que o homem tem da cruz. Ou seja, ele demonstra que o homem é miserável. Mas por que Paulo entrega essa carta para essa igreja, já que não tinha uma teologia suja e deturpada lá? Já que a igreja não vivia de forma profana. É porque nós, todos nós, precisamos ser lembrados de quem nós somos. Porque quando o homem, ele parou de pensar e de se conscientizar de quem ele era, ele quis ser Deus. E a natureza desse homem está dentro de mim, está dentro de você, ecoando todos os dias. Então essa palavra aqui, Elias, essa palavra hoje é de amor. Por que essa palavra é de amor? Porque o pai que ama, a mãe que ama, corrige o seu filho, porque ama. Então Paulo quer nos lembrar, e lembrou aquela igreja, e a palavra de Deus se renova até hoje, nos lembrando quem nós somos, o nosso devido lugar, de quem nós necessitamos e quem precisamos. E aí ele vai dizer no 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Como assim? Paulo está dizendo que para nós não deixarmos que o pecado reine em nós. Quer dizer que então agora nós podemos escolher quem é o nosso rei? Então quer dizer que agora todos os pecados que eu escolho fazer e cometer é propriamente culpa minha?
E aí ele continua no 13. Não deixe que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Ou seja, tudo que você fizer, o seu falar, o seu escutar, tudo que o seu corpo hoje faz saudavelmente, precisa então agradar a Deus. Não a si mesmo, não ao pecado. Mas em vez disso, ele continua, entreguem-se inteiramente a Deus. Pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sobre a graça. Então, Paulo, ele está estabelecendo algo muito claro para nós entendermos essa noite. Que o homem, dentro do pecado causal que nós estamos falando, tá? Não é o pecado natural, o pecado causal, o homem escolhe. Paulo está falando, sou eu. Paulo está falando no capítulo inteiro do 6 que nós ocasionamos o mal. E aí no 15 ele continua assim, ó. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Ele mesmo responde, claro que não. Não quer dizer que a graça agora veio até nós, porque a graça ela não anula a lei. A graça mostra para nós que o homem é incapaz de cumprir a lei. É por isso que Cristo então morre na cruz, para nos justificarmos. Mas não quer dizer que agora Cristo nos justificando, nós podemos pecar deliberadamente. Porque ele já responde a própria pergunta retórica dele dizendo, nós podemos então continuar pecando porque Cristo morreu por nós? Mas é claro que não, de maneira nenhuma. E ele responde de forma exclamada. Há um ponto de exclamação aqui que ele quer dizer que isso nunca aconteça. Que você não coloque no seu coração porque você agora entende que Cristo morre por nós, Cristo traz a graça, que a lei é abolida. A lei é só para mostrarmos que o quão terrível nós somos. Por quê? Porque nós não conseguimos cumpri-la. O quão terrível nós somos e o quão necessitados de graça nós necessitamos. Nós precisamos. Aí Paulo continua no 16. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Então, peraí. Paulo está me dizendo que eu escolho a quem eu sou escravo ou a quem eu sirvo? Não é o diabo, não é as pessoas que me influenciam, é eu que escolho? Há um perigo muito grande aí. Porque Paulo vai dizer, vocês não sabem que se tornam escravos, presos daquilo que escolhem obedecer? Lembrando que essa carta aqui não é para incrédulos, é para uma igreja sadia, para uma igreja que vivia a palavra de Deus, presta atenção. Então Paulo diz, vocês escolhem a quem vocês são escravos. De quem vocês são escravos. Esse versículo aqui do 16, Paulo ele enfatiza que a obediência é uma escolha consciente. Você projeta pecar. Você planeja. Você arquiteta. É uma escolha que você faz diária, consciente do que você está fazendo.
Ou, em contrapartida, é uma escolha consciente que você tem de querer obedecer a Deus. O que Paulo está querendo trazer? Não existe e não existirá a desculpa do homem chegar até Deus e dizer que não foi até Deus por causa de qualquer outra coisa. Antes que isso aconteça, Paulo já está dizendo que nós escolhemos. E essa escolha consciente tem consequências eternas. Paulo traz a reflexão sobre a escolha de quem servimos. Ou seja, a culpa sobre o pecado causal não está direcionada a desculpas que o ser humano dá para algo ou para alguém. Quer ver de forma prática? Não é porque o meu pai, não é porque a minha mãe errou, não é porque o meu irmão fez, não é porque o meu vizinho fez, que eu tenho que justificar o erro dele com o meu. Ah, não, mas eu sou doloso nessa história. A culpa não foi minha, eu tive que fazer por causa disso e por causa daquilo. Não. O que Paulo está querendo dizer é que você escolhe fazer isso, tanto para o bem quanto para o mal. Então não tem desculpa. Não tem justificação do porquê você ter feito. Não, mas por causa disso, não, mas por causa daquilo, mas por causa... Esquece. Esquece isso. O que Paulo está querendo trazer para a igreja de Roma é alertando eles para que eles não se enganem a si mesmos, de acharem que eles se chegarão até Deus trazendo desculpas, que não, Deus, eu deixei de fazer por causa do fulano, não, Deus, eu deixei de fazer por causa daquela situação lá, que o Senhor sabe, e enganando a si mesmo, dizendo, Deus entende. Deus sabe que eu fiz porque Deus me entende, Ele sabe que eu estava numa situação delicada. Eu poderia ter perdido o meu emprego. Eu poderia, nessa situação, ter acontecido alguma coisa. Então, eu tive que mentir, eu tive que ser covarde, eu tive que me amedrontar, eu tive que negar a minha fé, eu tive que fazer, e Deus entende. Paulo vai dizer que você escolhe. E da mesma forma que você escolhe pender-se ao mal, você também pode escolher obedecer a Deus. Você pode escolher. Você pode escolher. E a palavra, ela diz isso. Não sou eu. Não vou entrar aqui no mérito de livre-arbítrio, tá? Nós já entendemos sobre isso. A igreja está madura. Eu estou falando de livre-arbítrio. E aí no 17 ele continua. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensinamento que lhes transmito. Ou seja, Paulo, em alguns versículos acima, ele vai dizer que nós éramos escravos, tanto as pessoas que não eram convertidas, ou tanto antes da morte de Cristo. Porém, Cristo, justificando o mundo, pega todo o pecado sobre si, então o pecado da humanidade morre, o pecado daqueles que querem a Deus, morrem com Jesus na cruz. Isso aqui é pesado demais, gente. Sabe por quê? Porque nós vivemos a nossa vida e oramos e buscamos a Deus. Deus, mas me liberta, Deus. Deus, mas me liberta. Cristo já te libertou no ato da cruz do Calvário. Cristo já mortificou o pecado na cruz do Calvário. O problema é que nós queremos tratar como um bicho de estimação, um ursinho carinhoso, o pecado. Queremos achar que nós conseguimos conviver com o pecado.
Nós achamos que dá para ter amizade com o pecado. Nós achamos que dá para fazer carinho no pecado. O que isso significa? Eu peco quando eu quero, eu controlo ele. Eu sou livre de mim mesmo. Eu faço isso, mas quando eu quiser eu paro. E você segue com esse pensamento leviano. Você segue com esse pensamento achando que você tem um controle do pecado. Achando que você começa e para quando você quiser. Deixa eu te falar um negócio. Não tem jogo com o pecado. Não brinca com o pecado. Ei, não ache que você consegue lidar com ele. Você não consegue. Você não tem força, lindão. Você jamais conseguirá. Então para de brincar com ele, para de tratar ele como se ele fosse parte da sua vida. Ele vai te matar. Não tem como você achar que você vai conseguir enganar todos e a tudo, mostrando que você é lindo, que você é belo. Mas quando você está sozinho, você se afasta de Deus. E aí você se engana, achando que no momento oportuno você vai parar de fazer. Larga esse pecado de estimação hoje. Porque com ele, você jamais virá a Deus. Paulo traz a representação de uma nova vida em Cristo, aqui no 17. Graças a Deus, vocês são libertos. Porque antes vocês eram escravos, mas agora vocês obedecem de todo o coração a este ensinamento que lhes transmito. Porque ele traz essa representação de uma nova vida, porque o homem, quando não é convertido, ele serve a si mesmo. Certo? Ou melhor, ele é escravo de si mesmo, entrando dentro do texto. Porém, quando o homem morre para essa escravidão do pecado, que Paulo está trazendo, por intermédio da morte de Cristo, que é enfatizado aqui em Romanos densamente por Paulo. Nós só somos libertos do pecado, nós só somos curados do pecado por causa da morte de Cristo. E aí Paulo, aqui no 17, ele usa uma palavra, e em algumas versões vai estar escrito assim, ó. Eu vou ler o 17 aqui em outra versão para talvez a de vocês sejam assim. Ele diz assim, ó, no 17. Mas graças a Deus que embora outrora fosseis escravos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregue. Essa palavra forma, Paulo usa lá no grego uma palavra chamada typos, que ela sugere que o evangelho agora, essa forma que o evangelho entra no nosso coração, ela estampa um novo conjunto de padrões no coração das pessoas que respondem ao evangelho. Então não tem como você olhar para uma pessoa, não tem como olhar para si e dizer que você entendeu o evangelho se os padrões do seu coração não mudaram. Se as afeições do seu coração não mudaram. Não tem como uma pessoa entender e compreender o evangelho e viver padrões carnais. Não existe. Essa pessoa não compreendeu o que significa graça e o que significa evangelho. Porque Paulo vai dizer que essa transformação, ela molda, ela transforma o caráter da pessoa. Ou seja, ela se incomoda quando, em um piscar de olhos, ela percebe que pecou. Isso é forte demais, gente. Porque quando a pessoa entendeu quem ela é, entendeu o que ela seria se Cristo não tivesse morrido na cruz, ela fica incomodada com o pecado. Ela fica
incomodada. Ela não consegue pensar que ela está pecando e que ela não teve temor a Deus. Meu Deus do céu, gente. Isso daqui é forte demais. Quando a pessoa é transformada pelo Evangelho, ela não consegue pensar que está pecando e não tem temor a Deus. Temor a Deus não é medo, tá, gente? Temor a Deus é uma vida devota a Ele. É você entender que um Deus santo não merece que você seja infiel com Ele. Isso é temor. Isso é temor. E aí Paulo continua. No 18, estão livres da escravidão do pecado e se tornam escravos da justiça. Mas como eu era escravo do pecado, mas Paulo está falando que eu sou escravo da justiça? Eu quero ser livre. A pergunta é, você quer ser livre do quê? Porque Paulo vai dizer que você é escravo de alguém. Você é escravo de algo. Quer ver? Ele fala assim no 19, ó. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender tudo isso que eu estou falando para vocês. Pois sua natureza humana é fraca, lindão. A sua natureza ela é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade. Certo? O que os fez afundar ainda mais no pecado. Ou seja, o pecado se multiplica. O pecado se multiplicou. Ok? Agora então, após a morte de Cristo, vocês devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. E se tornar santos, todas as vezes que Paulo diz isso, não quer dizer uma pessoa sem pecado. Certo? O que Paulo está querendo dizer é que os santos buscam incessantemente por santidade. Então agora vocês devem, quando vocês foram transformados, vocês precisam se tornarem santos, buscarem santidade, buscar se parecer com Cristo. Quando, então, vocês eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Porque você era escravo. Você não entendia que você era escravo. E qual foi o resultado, ele diz no 21? De tudo isso que você viveu. Qual foi o resultado? Hoje, vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer. Coisas que acabam em morte. Só que a palavra aqui, que Paulo vai dizer de escravos, em algumas versões, aqui no meu, fala como servo. Só que a palavra que Paulo vai trazer no original, não é servo. É uma palavra chamada doulos, que significa literalmente escravo. Ah, Gustavo, pelo amor de Deus, como que eu vou ser escravo? Eu vou te explicar. Essa palavra que Paulo usa, ela não é para ser leve. Ela não é para demonstrar algo que não é. Ele quer realmente passar informação e deixar claro que nós somos escravos. Paulo está dizendo algo radical aqui. Você sempre pertence a alguém. Ponto. Ponto. Isso não entra em discussão. Mas como assim, Gustavo? E a pessoa que é ateia, ela pertence a ela mesma. Ela serve a ela mesma. Porque ela acredita que ela é a verdade. Ela acredita que só ela tem a verdade. Então, meu lindo, todos pertencem a alguém. Ou seja, todos nós somos escravos de algo. Ponto final. Não tem discussão.
Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornam escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. O que Paulo está querendo dizer aqui é que ninguém, absolutamente ninguém, na face da terra é livre. Paulo está dizendo que todo mundo é escravo de alguma coisa ou de alguém. Todo mundo se oferece para alguém. Todo mundo vive para alguma coisa. O coração de todos pulsa por algo. Oferecemos-nos como sacrifício sobre algum altar. Todos nós. Absolutamente todas as pessoas desse mundo. Todos nós servimos a alguma coisa e essa coisa torna-se senhor em nós e nós os seus escravos. É isso que Paulo está querendo trazer. Paulo não suaviza isso. Paulo está querendo dizer, vocês antes eram escravos do pecado. Agora, quando vocês entendem a palavra de Deus, sois escravos de Deus. Porque agora, vocês servindo a Deus, e Paulo utiliza o contexto romano. O que significa o contexto romano de escravidão? Era alguém que era pertencente a outro. Alguém que submetia a outra pessoa. Paulo agora está querendo dizer o quê? Vocês agora se submetem a Deus. Agora, de verdade, vocês são livres para dizer não ao pecado. Não quando você servia a si mesmo e você achava, não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não, você é escravo do pecado, porque você não consegue parar de pecar. Mas agora Paulo está dizendo, vós sois escravos de Cristo Jesus, porque agora vocês são livres para dizer, eu não peco, eu não vou fazer, eu me nego, eu vou encher minha lamparina, eu não vou doar, eu não vou abrir mão do meu óleo, eu digo não, porque agora eu sou escravo de um verdadeiro Senhor. É isso que Paulo está querendo dizer. Não tente se enganar, não, jamais eu sou escravo, eu vou ser escravo de alguém. Como pode eu, filho de Deus? Olha só, Deus é grande, né? Deus é poderoso, né? Como eu, filho de Deus, eu sou príncipe, eu não posso ser poderoso. Como eu vou ser escravo de algo? Como eu vou ser escravo de Deus? É por esse mesmo pensamento que muitas pessoas, muito mais inteligentes que nós, apostataram da fé. Mas como que pode, Gustavo? Doutores, como que pode filósofos, como que pode eruditos, ortodoxos, como que eles apostataram da fé? É porque eles pararam de pensar e lembrar quem eles eram, quem eles são miseráveis, eles são escravos do pecado, e sem Cristo, eles morrerão escravos de si mesmos. É necessário Cristo ter morrido, é necessário uma vida, com a lamparina acesa, colocando óleo todo dia, buscando santificação, buscando estudar a palavra, buscando degustar da palavra, uma vida sendo escravo e ao mesmo tempo liberto em Cristo Jesus, para que um dia nós podemos se encontrar com Ele e não abandonarmos a fé. Pessoas muito anos-luz mais inteligentes e espirituais que nós. Um dia, acharam que o seu intelecto e o seu coração pudesse conduzir ela para algum lugar depois dessa vida. Realmente, para algum lugar muito distante de Deus. Essa é a verdade do homem. O homem sem Deus é isso. O homem sem Deus, escravo do pecado, é o seu próprio Deus. O homem sem Cristo, ele acha que ele consegue resolver, ele acha que ele consegue fazer, ele acha que ele é o melhor ser humano que já pisou nessa terra. Ele acha que ele é o mais bonito, ele acha que ele é o mais performático, ele acha que ele é o que fala melhor. E com isso,
ele continua se enganando, achando que não serve a nada, servindo-se a si mesmo. E afinal, ser livre, então, é fazer tudo o que você deseja? Ser livre, então, as pessoas acham que eu não tenho dono, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero. Isso é ser livre? Não. Isso só demonstra e reafirma em nosso coração que o homem, ele é escravo de seus desejos e afeições. Porque, primeiro, ele quer se satisfazer. E só rejeitaremos o pecado. Só diremos não ao pecado quando nos sujeitarmos àquele que é o verdadeiro libertador. (22) Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo descreve dois absolutos inerentes. Primeiro, a morte espiritual é o pagamento da escravidão de cada pessoa ao pecado. A vida eterna e tanto o céu quanto o inferno são eternos. Um, porém, é morte, outro, porém, é vida. Ambos têm pagamento. Paulo está trazendo. Depois dessa vida, todos nós teremos um pagamento. E aí o pagamento da morte espiritual, a escravidão de cada pessoa o levará à distância de Deus. E aí outro absoluto que Paulo escreve aqui é que a vida eterna é o dom gratuito de Deus aos pecadores que acreditam em seu Filho. Mas, Gustavo, eu já entendo isso. Mas será que a forma que o seu coração pulsa é por conta do Filho? Será que você deita? E será que você acorda pensando no Filho? Ou será que você tem medo de uma condenação? Ou será que você quer ser galardoado? Não, eu quero ter um galardão. O seu coração não está pulsando pelo Filho. Porque os puritanos diziam que eles preferiam estar no inferno com Jesus do que no céu sem Ele. Porque o céu, ele só é bom porque o Filho está lá. E o inferno só é ruim porque a ira de Deus está lá. Entende isso? Não é o lugar, mas é a pessoa de Cristo. O seu coração pulsa, o seu coração bate, o sangue das suas veias corre para se parecer com Cristo, ou porque você quer algo em troca, ou porque você quer um descanso, ou porque você quer isso, ou porque você quer aquilo, e você sempre requerendo. Essa que é a questão. Você realmente acredita no Filho? Você realmente entende a necessidade do homem buscar se parecer com um filho? E para nós encerrarmos, todos nós estamos em busca de um reino. Todos nós estamos em busca de um reino. O agnóstico, o ateu, o judeu, o
o feiticeiro, o bruxo, o cristão, todos estão em busca de um reino. Nós precisamos saber em qual reino nós estamos buscando. Porque nós achamos que nós ficaremos aqui para sempre. Sabe por quê? Porque nós planejamos e fazemos e corremos e acordamos e dormindo e pensando e querendo e requerendo e tudo menos imaginando como será o dia que nos encontraremos com Ele. Você já parou para pensar e já contou quantas vezes você ansiou por ver Cristo? Já contou? No seu dia, você já fez um filtro dos seus pensamentos? Quantas vezes você pensou em qualquer outra coisa menos Cristo? Menos se apresentar diante dele? Ao longo de todos esses anos da sua vida, qual foi a busca, qual foi a motivação e o porquê nós chegamos exatamente aonde estamos hoje? Até hoje na sua vida. Você esteve aqui, você está aqui por causa de quê? O que moveu o seu coração para que você estivesse aqui? O que moveu o seu coração para que você chegasse até o dia de hoje? Qual foi os prazeres e anseios do seu coração? O que você veio buscar aqui hoje? Quais foram as paixões que moveram o seu coração? Quais foram os amores do seu coração que fez com que você chegasse até aqui? E a verdade do Evangelho, e a verdade da palavra de Deus, é que o homem, por si só, ele viverá a sua vida inteira correndo e se desgastando por coisas que sumirão de repente. E no final dessa vida, breve vida, pequena vida, sem Deus, viverá então para sempre uma vida sem pausas, sem intervalos, sem tempo, sem descanso, também sem Deus. A grande questão, para finalizarmos, é: você é escravo de quem? E não se engane, você é escravo de algo. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de